Oi, meu amor, quanto tempo? Você tá bom demais? Você tá boa demais? Nossa, parece que já faz o quê? Um século que eu não venho gravar aqui pra vocês, né? Mas, como quem é vivo sempre aparece, estou de volta. Estou muito animadita. Hum, Gente, eu dei uma sumidinha, tá? Pra você que já me acompanha desde o primeiro vídeo, eu agradeço por ter esperado. Espero que você não tenha esquecido de mim, porque eu não me esqueci de você. E para você que é novo no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes todo mundo, tá bom? Aqui tem espaço para todos. E hoje eu quero conversar com você aí mesmo, você que tá cansado, tá estressado, toma atitudes às vezes sem raciocinar muito bem, tem um prejuízo que você não imaginava que teria. Às vezes você tá ali no mundo da lua, tá viajando, acha que isso não vai te prejudicar, então é com você que eu quero falar, tá? Hoje nós vamos falar sobre 5 benefícios para começar hoje a praticar o estado de presença consciente, ok? É consciente. Eu sei que todos nós estamos presentes, todos nós estamos vivendo, mas nem todo mundo está realmente de corpo, mente, alma e espírito aqui. Às vezes a gente está só a carcaça, porque o resto já foi, né? Então é com você que eu quero conversar. Fica aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu dislike, enfim, ou espera um pouquinho para você dar esse voto de confiança para mim. E já começa aí a contar o seu relato nos comentários. Fala um pouquinho sobre você, como é que tá a sua situação atual, se você é uma pessoa que tem uma mente que tá ok, ou se você acha que você não tá muito bacana. Vamos trocar uma ideia, né? Quem sabe seu comentário vire um tema de vídeo, hein? Nunca se sabe. Ai, sujei meu microfone de batom. Então vamos começar, meus amores, sem mais delongas. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu mesma, há um tempo atrás, vamos dizer no início desse ano e o restante da minha vida para trás, eu vivia com o mundo na lua, com a cabeça na lua. Eu sou do signo de peixes, né? Não sei se você acredita ou não, mas às vezes eu pensava que, em vez de eu ser um peixe dentro da água, eu sou um peixe nadando no universo, porque realmente a minha mente, ela ia, meus pensamentos iam muito fácil. E eu não conseguia controlar, eu só ia ali, entendeu? Só ia e ia embora. Quando eu voltava, já se passava algumas coisas, às vezes eu não ouvia o que as pessoas estavam falando comigo, às vezes eu tomava atitudes no impulso e isso me trazia prejuízos muito grandes, porque eu estava com a cabeça no mundo da lua. Já tomei esporro de professor, já tomei esporro da minha mãe, já tomei esporro do meu queridíssimo, que, né? A gente acaba no dia a dia tão acelerado, eu acabava tão acelerada que eu perdia oportunidades por causa disso. E como eu comecei a ler um pouquinho mais, a ver conteúdos que realmente agregam, eu comecei a cortar alguns tipos de hábitos viciosos que tiravam a minha atenção e comecei a praticar o estado de presença. O estado de presença em conjunto com atitudes, tá, meus amores? Atitudes e ações. Porque se eu falar pra você, só fica presente aí, você vai falar, eu já faço isso. Mas é um pouquinho mais profundo, tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês os 5 benefícios e eu vou falar sobre cada um deles, tá bom? O primeiro que eu reconheci, eu vou falar primeiro os benefícios e depois eu falo como praticar. Se der tempo, eu falo nesse vídeo ainda. Se não der tempo, eu jogo o como praticar em outros vídeos, tá bom? Mas vamos começar para não ficar muito tempo aqui também, porque eu gosto muito de falar, mas eu sei que todo mundo tem sua correria diária. Então, o primeiro de todos, evitar acidentes e machucados. Eu percebi que eu estava me machucando por causa dos meus pensamentos, principalmente na cozinha. Claro que tem do dia a dia, que a gente acorda, anda, não repara muito bem onde está andando, vai lá e topa o dedinho na quina da cama ou na quina do sofá, entendeu? Às vezes a gente faz alguma coisa na pressa e deixa alguma coisa cair, essa coisa que cai pode
cair no nosso pé também, ou enfim. Existem várias coisas em todos os contextos da vida que nós não conseguimos sozinhos evitar. Porém, esse de evitar acidentes e machucados, no meu caso, foi o mais gritante na parte da cozinha. E aí eu comecei a reparar, e da cozinha eu reparei em outras áreas da vida também. Que é o quê? Quando a gente tá ali na cozinha, bom, eu estava na cozinha, eu ficava viajando, né? Igual eu contei pra vocês aqui no começo, eu ficava ali mirabolando, lembrando de coisa que aconteceu lá em 1900 e bolinha, que eu nem tinha nascido ainda. Entendeu? Eu pensava muito. E às vezes, assim, por um bom tempo eu não gostava de ficar na cozinha. Hoje eu entendo que é por causa disso, porque eu pensava tanto que eu demorava muito para fazer as coisas, eu ficava ali cheia de dedos, né? Cheia de formas de fazer, e no final eu acabava me machucando. Uma das vezes, e era machucado que eu sempre me cortava, eu me cortava feio na cozinha. Um belo dia eu fui e reparei que uma dessas vezes que eu me cortei foi porque eu estava pensando em uma situação com uma pessoa específica. Foi tão marcante o pensamento que eu me marquei fisicamente. E o problema de quando a gente se marca, né, a gente se machuca por uma falta de atenção, é que aquele machucado foi ali por uma ação impensada. A gente pensa, mas a gente às vezes não pensa com consciência, né? Era uma ação impensada. E no final das contas, esse machucado ficou uma semana. Uma semana para cicatrizar. Eu fiquei sentindo dor recorrentemente por uma atitude que eu tava com a cabeça onde não era para estar. E aí eu comecei a reparar, né? A partir dessa situação da cozinha, eu comecei a reparar que realmente os sentidos na cozinha, quando nós não estamos, porque a cozinha é um exemplo que a gente precisa de tudo. A gente precisa da visão, a gente precisa da audição, do nariz, do tato, na verdade, e do paladar. Deixa eu expulsar meu gato aqui. E nisso, se nós estamos ali com a cabeça no mundo da lua, porque isso foi um sentido de pensamento, eu ocultei a minha visão. A minha mente estava tão voada, tão no pensamento, que eu não enxergava. Gente, eu não estava enxergando o que eu estava fazendo com a faca na mão. Eu simplesmente pensei e fechei meus olhos. Não literalmente, mas eu realmente não estava enxergando o que eu estava fazendo. E quando a gente desperta e observa aquilo ali, vê que já foi tempo demais. É isso. Então, foi necessário esse processo de aprender mais a lidar com a cozinha, eu observar as formas que eu estava executando e como que eu executava. E minha mente não parava de falar enquanto eu estava fazendo algo. E isso me causava prejuízos. Não só de corte, entendeu? De evitar acidentes machucados, mas eu tava com a mente muito longe e começava a temperar a comida. E aí, sem querer, eu deixava cair um pouco mais de sal do que eu queria. Um pouco mais, derrubava quase o pote. E aí eu salgava a comida, entendeu? Ou, outro exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é bem particular, essa pessoa, né? Eu convivo bastante. E essa pessoa passou por uma situação de privação dos sentidos e tá muito ali no plano mental. O que aconteceu? Ela saiu do trabalho e foi para casa. E trabalhou o dia inteiro, né? Trabalhou, tudo mais. E quando a gente trabalha, bom, acredito que a maioria não tem tempo de comer certinho. Quando a gente trabalha assim, de manhã até de noite, é no máximo almoço, um café da manhã e talvez um café da tarde. Acredito que com a grande maioria é assim. Deixa aí nos comentários se com você é assim também. E com isso a pessoa já sai do trabalho o quê? Varada de fome, só a Nossa Senhora querendo comer. E ela foi para casa já tendo que chegar em casa, se arrumar para sair novamente. Então a mente tava a mil, a cabeça mil e uma coisa, mil informação, porque não tem tempo de processar. E ela com fome, com vontade de sair, com necessidade de sair, né, por horário agendado com as outras pessoas. Chegou em casa, o marido dessa pessoa já tinha comido, já tinha alimentado ali e não deixou para ela. E ela falou o quê? Poxa, podia ter deixado uma coisinha para mim.
entendeu? Mas não deixou. Aí ela já juntou o quê? A fome com a vontade de comer e ficou o quê? Pé da vida. Porque todo mundo fica, gente. Quando a pessoa tá com fome, que é acho que é uma das coisas que interfere também, às vezes, a emoção com o psicológico, né? Querendo ou não, a fome, ela gera sensações físicas, né? E isso também interfere nas emoções. Eu, por exemplo, se eu fico sem comer muito tempo, eu já fico estressada. Porém, hoje eu consigo, com técnicas de respiração, controlar esse estresse e amenizar aquela dor que dá da fome até a hora de eu poder comer. Enfim, voltando à história, ela conseguiu chegar, já foi ali tomar seu banho e preparar um pastelzinho para comer antes de sair. Então, pegou, botou a panela no fogo e deixou a panela lá enquanto, né, ia fazendo as coisas para se arrumar. Assim que ela acabou de se arrumar, que foi bem rapidinho, botando o pastel ali, comeu ela e o filho, e os outros já estavam prontos, né, porque já estava esperando. E ela simplesmente comeu e saiu, comeu na pressa. Gente, todos os sentidos ali foram alterados e afetados. E o resumo da ópera foi: ela saiu, se divertiu, fez o que tinha que fazer, voltou para casa, a cozinha estava preta, o teto todo preto, todo preto. E o que eu quero dizer para você com isso? A privação do estado de presença consciente traz danos, e esses danos não é só para quem tá ali com a mente avoada. Todo mundo, no caso dessa pessoa, todo mundo sofreu um impacto, até eu, porque eu fui lá ajudar a limpar a cozinha, o teto, tudo, e era gordura. Então, assim, além de ter subido a fumaça preta que ficou, corria o risco de ter se alastrado e ter pegado fogo na casa, corria o risco de ter pegado em alguma coisa que não era para pegar e ter explodido. Deus foi tão bom que evitou qualquer tipo de tragédia, mas ficou a sequela, ficou a consequência que todos que estavam ao redor, por uma ação de um que não teve ali o contexto de todos, todos foram afetados. Então, quando um dos benefícios assim que eu acho marcante, gritante do estado de presença consciente é evitar acidentes, evitar machucados, evitar qualquer tipo de coisa que poderia não acontecer se fosse o caso da gente estar presente e observando o que a gente está fazendo direito, observando o manuseio do instrumento, seja num trabalho, seja dentro de casa, seja na rua. Gente, se você está andando na rua e você pisa num bueiro que está mal tampado, a sua perna vai entrar dentro, imagina. O meu queridíssimo, teve uma época que ele estava tão acelerado na cabeça dele, tão assim atordoado, muita coisa, que ele foi atravessar a rua, ele não reparou e graças a Deus tinha uma pessoa ali que conhecia perto, puxou de volta, porque se ele tivesse continuado a ir sem observar ao redor, ele tinha sofrido um acidente. E talvez poderia ter sido fatal, talvez poderia ter sido feio, mas graças a Deus tinha alguém ali. E se não tivesse? Entendeu? Então, é esse o ponto desse primeiro benefício que eu quero deixar aqui para reflexão sua. Se você é uma pessoa que está inconsciente, você pode até estar presente, mas você está inconsciente, começa a observar o seu corpo, começa a observar as suas ações, os seus pensamentos e como que está sendo a sua situação em prol do que está acontecendo ao seu redor. Ou se outras pessoas estão tão perdido na cabeça que você é prejudicado pela atitude, pela ação do outro, sem pensar, tá? Deixa aqui também nos comentários. Tudo que você quiser deixar nos comentários, pode deixar. Vamos para o segundo ponto, para não ficar um vídeo tão grande. Eu já gravei esse vídeo outra vez, eu tô gravando de novo, porque o outro ficou bem grandão e eu não ia conseguir editar ele todo. Então eu falei, eu vou gravar mais um, porque aí eu falo melhor, já absorvi as informações, eu já entendi como que eu vou passar essa mensagem e vai ficar um vídeo mais dinâmico, mais divertido, né? Fora que é o primeiro vídeo em um tempão sem postar, porque eu sou assim. Quando eu tô de boa, eu consigo postar bem. Quando eu não tô de boa, acontecem situações diferentes, eu tenho a tendência a ficar um pouquinho mais reclusa. E agora vamos para o segundo ponto, sem mais delonga. Ouvir mais o que as pessoas têm a dizer.
Lembra que eu falei? Visão, olfato, audição, paladar e tato. São todos os sentidos do nosso corpo. Se esse aqui tá valendo muito mais do que daqui para baixo, você pode ter certeza que você já deu esse tipo de mole aqui também, como eu fazia muito. Lembra que eu te falei lá no início que eu sou um peixinho que voa lá no universo, não é nem no mar? Eu sou um peixe à prova d'água. Exatamente, eu não ouvia as pessoas direito. Por quê? Porque a minha mente pegava a primeira informação que aquela pessoa falava, eu linkava com outra situação que acontecia comigo e daquele link já ia link. Aí começava aquele cri-cri na minha cabeça. Aí começa tanto cri-cri aqui que a gente não ouve a pessoa que tá do nosso lado. E eu tive muito problema por causa disso. Muito. Ao nível de estudo, eu tive problema por causa disso. Ao nível de relacionamento, eu tive problema, porque ao se relacionar, seja conjugal, ou amizade, ou familiar, se a pessoa não tá presente, como que a gente se relaciona com a pessoa que não tá ali, não tá interessada? Porque às vezes parece para o outro que a gente tá desinteressado, mas no meu caso, realmente não era desinteresse. É mente que viaja muito na maionese, muito, desde criança, cara, desde. Não é uma coisa tipo assim, de adulto, desde criança. E hoje, eu adulta, eu vejo que não ouvir porque eu tô no plano mental me causa também muitos prejuízos. E aí eu comecei a inverter, eu comecei a observar. Comecei a observar mais o que as pessoas falavam, observar palavra por palavra que essa pessoa falava, que as pessoas falavam antes de eu criar um pensamento de volta, ou seja, com a vontade de responder, ou seja, só porque eu tenho que pensar mesmo, porque a gente tem que pensar e refletir a respeito do que a gente escuta, entendeu? Mas não de uma forma tão rápida. Quem me ensinou essa parte de ouvir, além da questão da espiritualidade, da vida um todo, foi o teatro. O teatro eu fiz por um tempo, recomendo todos fazerem, todos. É assim, é um ensinamento de vida, de alma, tudo, entendeu? E eu aprendi a ouvir mais, porque a gente tem que ouvir para captar a mensagem e depois, quando a gente saber, quando for necessário reproduzir, a gente falar com propriedade o que a gente está falando, para também não ouvir e interpretar a caralhas, desculpa a palavra, e a gente falar a caralhas também. Então, a audição, quando eu comecei a praticar o estado de presença consciente, me ajudou muito. Me ajudou a não entrar em cilada, para eu saber que tipo de pessoa que está ao meu redor, o que essas pessoas... Porque todo mundo deixa rastro do que quer dizer e do que aquilo que quer dizer tem de si e tem do outro. Não sei se está fazendo sentido, tá? Mas na minha cabeça faz. E eu precisei desenvolver a audição consciente para eu saber e não ser manipulada facilmente, porque eu estava sendo muito manipulada pelas pessoas que tinha no meu passado, entendeu? Porque quando alguém fala e você ouve e você sabe o que aquela pessoa falou, você pode conversar e argumentar. Agora, se alguém fala algo e você não presta atenção, como que você vai falar de volta? Como que você vai dar sua opinião? Como que você vai se expressar? E eu percebi que isso estava me afetando muito, em todos os aspectos, a nível de aprendizado, a nível de evolução, a nível de relacionamentos interpessoais, né, com as pessoas. E eu, ao desenvolver essa audição consciente, eu percebi que até a minha memória tá melhor. A minha memória melhorou muito, porque eu ficava tão no mundo da lua que eu não conseguia gravar nada do que as pessoas... Gravar assim, né? Captar e receber e permanecer o que era necessário permanecer, eu não conseguia absorver. E ao começar a fazer isso de forma consciente, além de observar e compreender, eu comecei a desenvolver uma memória mais forte, fortalecida. Bom, acho que eu não tenho mais... Eu devo ter alguns outros relatos dessa questão de audição, mas já deu para você entender, né? Esses dois benefícios aqui, de longe, é importantíssimo para o estado de presença consciente, muito importante. O terceiro, que envolve esse segundo ponto, é pensar com clareza.
Então, esse terceiro benefício de pensar com clareza envolve muito a audição, porque pensar com clareza envolve a gente saber o que é que funciona, o que não funciona. E para a gente saber o que funciona, o que não funciona, a gente tem que estar presente e entendendo o que o aprendizado de vida quer dizer para a gente, o que a situação que a gente está passando é parte nossa ou é parte do outro. Tudo isso tem que estar no plano mental, mas não de uma forma que isso consome e vira ansiedade, medo, insegurança. Não. Pensar com clareza é literalmente você ouvir as pessoas, ouvir no trabalho, ouvir na rua, ter a oportunidade de receber as informações que a vida te proporciona e você pensar. Faz sentido? Ok. Por que faz sentido? Por que faz sentido para mim? Ah, faz sentido para mim porque quando eu era criança eu já gostava de tal e tal situação. Ah, não faz sentido para mim porque eu passei por uma situação naquela época que me fez muito mal. Então isso aqui não faz sentido. Isso é pensar com clareza. E para pensar com clareza você tem que estar com o seu estado de presença consciente. Se você não tiver com consciência que você está pensando e aquele pensamento nem sempre é só seu, às vezes é foi implantado lá atrás por outra pessoa, outra situação, histórico de vida, contexto de local, aprendizado de escola, aprendizado de amizade, de trabalho, tudo isso forma quem nós somos hoje, porém, nem tudo isso somos nós. Por mais que fez parte da nossa história, o pensar com clareza vai funcionar neste sentido de você absorver o que é bom, o que fez sentido, independente se foi uma situação ruim ou boa, mas você tirar o aprendizado daquela situação ou circunstâncias e seguir em frente com paz, com tranquilidade. Por quê? Porque você pensou. Você pensou e você chegou num consenso com você mesmo, porque no final das contas, nós vamos viver com nós mesmos. E o estado de presença traz muito, muito, muito essa ajuda na hora de você pensar e saber o que é seu, o que é do outro, a hora de manter o que é seu e a hora de devolver o que é do outro. Entendeu? Seja pensamento, seja fala. Vou dar um exemplozinho. Esse exemplo, eu acho que muitas pessoas já passaram na vida. É um exemplo doloroso que eu vou falar, mas é para você criar consciência. Eu, graças a Deus, eu fui criada num berço onde a palavra tinha poder. Eu cresci ouvindo isso. A palavra tem poder. O que você fala se manifesta. O que você fala cria raiz. Então eu entendi que desde nova que eu não posso falar qualquer coisa, que eu não posso falar do outro qualquer coisa e que eu não posso achar que a minha palavra não tem impacto, porque tem. Mínima que seja, tem. Então, um exemplo dessa questão de pensar com clareza, mas numa situação de trauma. Isso eu já vi, tá? Pessoalmente, já convivi com pessoas assim. Sabe aquelas mães ou pais que detonam o filho, bota o filho abaixo do chão? Ah, porque você não é nada. Ah, porque você é a pior pessoa do mundo. Ah, porque você não sabe fazer nada, tudo que você faz não presta. Enfim, eu não vou ficar falando porque eu não gosto de ficar falando isso e talvez isso seja sensível até pra você, porque pra mim, que não passei por isso, é. E eu convivi com situações assim, pessoas assim, e isso me fazia mal de ver aquela outra pessoa, outro ser, né, criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, independente da idade, aquele outro ser recebendo de quem deu a vida decretos pesadíssimos. Gente, porque isso, quando sai de um pai e de uma mãe, se torna um decreto para aquele filho. Se o próprio pai e a mãe fala isso para um filho, imagina o que aquele filho não vai falar para ele mesmo. Ele não vai conseguir pensar com clareza, porque as pessoas que eram para dar apoio e discernimento são as pessoas que estão detonando o psicológico dessa pessoa. Então, o que vai caber para esse adulto depois que entender que, infelizmente, cada pessoa tem o seu tipo de vida, cada pessoa tem o seu crescimento, seu desenvolvimento. Mas o que vai sobrar para esta pessoa? Aprender que aquilo ali não é dele.
Aquilo ali que ele recebeu na infância não é dele, é do outro. E tirar cada palavra plantada envolve muito pensamento, muito. E se a gente não tem força para pensar, aqueles pensamentos vão tomar mais força ainda e vai ser difícil de sair daquele turbilhão de palavras negativas que foram plantadas por um antecessor, seja no trabalho, seja na amizade, seja no relacionamento, seja no contexto de pai e mãe. Aquilo ali vai se enraizar. E quanto mais se enraiza no pensamento, mais vai para o corpo físico, porque as doenças são consequências da nossa mente. Claro que tem hereditariedade. Eu sou da área da saúde, eu sei disso. Eu sei que tem doenças que se passam hereditariamente. Eu sei que tem doenças que são contagiosas pelo ar. Eu sei de tudo isso. Não precisa me dar sermão pelo que eu falei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando é uma doença psicossomática, porque eu estudei sobre isso também, tá? Sou técnica de enfermagem e podóloga. Enfim, brincadeira, tá? Mas é sério. Quando a pessoa, ela somatiza muitos pensamentos e vai pensando, vai pensando, vai pensando. Eu tenho exemplo disso na família, tá? Pensando, muito. Aquilo ali vai tomar tanta força que vai dar um nó na garganta. E aquele nó na garganta um dia pode se tornar uma tireoide, um problema na tireoide, ou um problema de diabetes, porque a pessoa pensa tanto e ela começa a comer compulsivamente. E aquilo ali dá um diabetes. Ou a pessoa, ela tá tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa por causa de tudo que ela já ouviu na vida dela toda, já viu, já presenciou, e ela começa a acelerar o coração. Aí dá o quê? Dá uma hipertensão. Então, meus amores, o pensar com clareza vem exatamente neste sentido. Totalmente. Quando a gente pensa com clareza, entende o que é nosso, e é o que é nosso da alma, tá? É a alma que a alma você sabe que não vai querer coisa ruim pra você. Nem Deus, nem o divino, não vai querer coisa ruim pra você. Então, quando você começa a pensar com estado de presença consciente, você começa a colocar esse lado divino seu para refletir o que é bom, o que não é bom. Aquela situação foi ruim, foi péssima, mas hoje eu pensei e eu falei, eu sou melhor que tudo isso. Então eu consigo, eu venço. Entendeu? É mais ou menos essa logística do pensar com clareza. Vou parar por aqui, já dei exemplo, já falei e ficou bem claro, porque também o vídeo já tá ficando longo, tá? Vamos para o quarto aqui, para a gente não nos estender tanto. Não agir com impulso. O quarto benefício, assim, gritante do estado de presença é não agir com impulso, que envolve tudo isso que eu já falei aqui com você agora. Na parte de ouvir, eu tinha muito esse problema, porque eu achava que eu ouvia alguma coisa, eu achava que eu entendia, não interpretava, não pensava, e eu ia lá e já, pum, falava. E uma palavra lançada... Rapaz, é muito difícil de você reverter algo que foi falado. É muito difícil. Por mais que essa não tenha sido a sua intenção, por mais que você... eu pensei, só que na hora que eu fui falar, falei de outra forma, como eu não queria. Gente, a partir do momento que a ação foi feita, vai ter que agir muito mais para desfazer, ou para melhorar, ou para recompor, enfim. Então, o benefício de você estar presente, usar todos os seus planos mentais, ouvido, olhos, enfim, usar todo o seu corpo presente, você evita agir no impulso e se arrepender das ações. Olha que coisa boa. Para mim isso funcionou muito, muito. Muito mesmo. Eu comecei a pensar mais nas minhas atitudes, no que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, como fazer. E não vou dizer para você que hoje eu estou 100%, porque é uma prática diária e constante, entendeu? Mas hoje eu ajo bem menos no impulso. E isso me trouxe muito mais benefício, de verdade. Muito mais benefício em todos os aspectos, entendeu? E não agir no impulso vai pra tudo, entendeu? Hoje a gente pode ver muitos relatos aí de que do nada a pessoa sai no soco com a outra pessoa, do nada a pessoa vai lá, canta a mulher do outro na rua, o outro vai lá. Aqui no Espírito Santo acontece muito esse tipo de notícia. O cara entrou num lugar, acho que era uma distribuidora ou uma mercearia. Aí tinha um casal.
E o outro cara, acho que é mais ou menos essa história, o outro cara cantou a mulher desse casal. E esse outro cara já tinha um relacionamento, mas ele cantou a mulher desse querido que estava chegando. E esse outro cara que cantou, meio que teve um atrito ali com o namorado da menina. Em vez dele, não, poxa, eu estou desrespeitando o relacionamento, eu estou tomando atitude, eu vou me recolher e vou meter meu pé. Esse cara fez isso? Ele saiu, foi dentro de casa, pegou a arma, voltou, caçou esse casal, caçou o cara e matou o cara. Ele matou o namorado da menina que ele cantou, e esse cara que matou tem um relacionamento. Eu acho que a história é mais ou menos essa, gente. Olha o nível de impulsividade das pessoas hoje em dia. Cara, aqui no Espírito Santo, eu não sei aí na sua cidade, no seu lugar, mas, cara, aqui às vezes dá até um receio de você olhar para a pessoa na rua, porque se você olhar de uma forma que aquela pessoa acha que você está mal encarado, aquela pessoa ativa um gatilho na cabeça dela que ela quer partir para cima de você. Então é esse tipo de impulso que eu tô falando, desde o pequenininho ao máximo. Quando você está presente, você está com a sua mente em paz, você está pensando com clareza, por mais que você tenha problema na vida, que todo mundo tem, mas quando você está com esses benefícios, esses alinhamentos aqui, os sentidos presente, você não vai se meter numa confusão que depois vai ser difícil você resolver. Uma das coisas impulsivas que eu não entendo é assassinato. Acho que eu não poderia falar essa palavra aqui, né? Ah, eu não sei, gente, mas eu vou postar assim mesmo. Enfim, pessoas que cometem esse tipo de coisa, eu fico pensando, elas não se arrependem depois, não? Elas não olham pra trás e falam, caraca, véio, que merda que eu fiz, onde é que eu fui me meter, pra que eu fui fazer isso? São impulsos que geram coisas no corpo da gente que, se não for bem pensado, se a pessoa não tiver com clareza, gente, ela vai cometer um ato irreversível. Irreversível, tá? Então, assim, são benefícios. Até esse quarto aqui eu já te listei vários benefícios para você começar hoje a rever os seus conceitos, rever os seus pensamentos, rever suas atitudes, rever as pessoas que estão ao seu redor, porque também pensar com clareza envolve você ter consciência de si e consciência do outro, sem julgamento, tá? Que é difícil, mas você consegue. E por último, para a gente finalizar os benefícios, estado de neutralidade perante os desafios. O quinto benefício é esse: estar em estado de neutralidade diante de cada situação, cada momento da vida. Gente, isso aqui é uma maravilha, tá? De verdade. Eu que tinha muita crise de ansiedade, entender que tudo passa. Esse é o conceito do estado de neutralidade. Entender que tudo passa. E o meu exemplo de hoje, para não ficar uma coisa muito chata, também muito pesada e descontraída, um exemplo meu, pessoal, pequenininho. Para mim era enorme. Agulha. Meus irmãos, mesmo eu sendo técnica de enfermagem, a agulha foi um dos meus maiores desafios da vida, que me causava pânico, me causava desmaio, me causava várias sensações que todos que estavam ao meu redor eram afetados quando eu precisava ir no médico, quando eu precisava tomar uma vacina, todos. Quem me conhece, que estiver assistindo esse vídeo, sabe disso. O tanto que eu já passei mal e quem já teve que me socorrer para me segurar por causa de uma agulha. Meu irmão, era um caso feio. E aí eu precisei passar por uma cirurgia. E quando eu precisei passar por essa cirurgia, juntou todos os meus medos em um só, que era o medo de agulha. E eu tive que fazer vários exames, cara, até chegar na cirurgia, que também eu tive que ficar com a agulha. Depois da cirurgia, eu tive que ficar com a agulha no braço, eu tive que ficar com um catéter. E, cara, aquilo ali, quando eu passei por isso, eu pensei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu me torturo e vai ficar pior porque já tá ruim essa situação, ou eu entendo que isso vai passar. E esse virou meu lema. Eu entendo que isso vai passar. Pode estar doendo agora, pode estar incomodando agora, pode ser chato, mas vai passar. E passou. Hoje eu tô bem, ó, meu bracinho, já fiz tatuagemzinha, entendeu? Tatuagem de boaça, fico muito tranquila. Mas essa questão do vai passar ajuda para os estados de desafio na nossa vida. Porque vai passar, meu amor, vai passar sim.
Pode ter certeza que vai passar. Pode demorar, mas vai passar. E esse é o meu lema de vida desde a infância. Um outro detalhe também que eu acreditava muito quando eu era criança é que tudo na vida passa, mas eu acreditava em questão de cura. Porque eu via que o corpo da gente regenerava. Eu falava isso com a minha avó. Eu falava, mãe, eu chamo minha avó de manhã, né? Todo mundo tem defeito. Mas se você for bem analisar, isso passa, isso vai acabar, tudo acaba. Se não acabar agora, vai acabar depois que morrer. Eu falava desse jeito quando eu era criança. A criança falando assim, filosofando sobre a vida, mas é real. É real. E eu comecei a levar esse lema da minha vida e eu passei por várias situações de problemas físicos de pele, porque do nada me dá uns biricutico na pele. Só que eram coisas que incomodavam muito. Às vezes, exemplo, tipo psoríase. Quem tem psoríase sabe, é uma coceira insuportável. E eu por muito tempo achei que era. Depois eu descobri que não era. Era emocional, mas não era psoríase. E passou. Eu aprendi a cuidar da minha cabeça, dos meus pensamentos. Recomendo você, se você não consegue sozinho, ou sozinha, ou sozinhas, gente, faz uma terapia, cara, não faz mal pra ninguém, não. Hoje em dia tem terapia gratuita, tem terapia acessível de 30, 50, 40 reais aí nesse site. Gente, faça terapia. Eu hoje não tô fazendo por questão de condição. E também porque eu gosto de estudar sozinha, eu gosto de desenvolver sozinha. Eu busco muitos conhecimentos, assim, de psicólogos através do YouTube, através disso, através daquilo. Então eu gosto, particularmente. Mas se você tem essa dificuldade, se sua geração não era acostumada a ver ou fazer consultas com psicólogo, hoje é totalmente, plenamente normal. Vá, porque um psicólogo vai ser essencial nesse processo, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui. O vídeo já está ficando muito grandão. Vou postar ele sem muita edição, não vou fazer corte, tá bom? E em breve eu venho trazer o como praticar o estado de presença, porque como tá muito grande eu não vou estender agora esse vídeo aqui, tá? Mas tem como sim você praticar diariamente como um exercício, como se fosse um exercício físico, só com exercício mental. E você vai ver como que isso vai transformar a sua vida, como está transformando a minha vida. E eu desejo essa transformação para você. Eu desejo que você seja plenamente capaz de ter desenvolvimento mental, paciência, sabedoria, equilíbrio, estabilidade, tudo de bom para a gente conseguir viver nessa vida e ser humano melhor para nós e para o nosso próximo. Porque quando a gente tem estado de presença consciente, nós somos melhores para nós mesmos e, consequentemente, para todos ao nosso redor e no mundo, tá? Um beijo. Agradeço muito, muito, muito para você que fica até aqui. Eu tava com muita saudade de conversar com você, muita saudade de falar e de postar os videozinhos aqui. Quero voltar com mais frequência, tá bom? Me conta sobre você, me conta sobre a sua história, me conta o que é que você tá passando, tá bom? Dá sugestão aqui de tema se você quiser, porque aqui é um canal que a gente pode ter essa interação. Tá? Então, fica com Deus. Eu amo você. Sua semana seja abençoada, seja próspera, seja incrível. E eu agradeço, tá? Você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, fala: eu sou vencedor, eu sou vencedora, eu sou capaz. Eu quero saber, porque aí essa frase vai mostrar se você assistiu o vídeo todo ou não. Ó, eu sou vencedor, eu sou capaz, eu consigo, já venci. Qualquer uma dessas frases, se você comentar, eu vou saber que você assistiu o vídeo todo. E você tá na minha oração.